Olá, estamos aqui com mais um programa Proseando e hoje nós temos um convidado especial, o nosso irmão Nadir Eduardo. Nadir, ele é pastor e foi meu professor no seminário, então é um grande prazer eu poder recebê-lo aqui nessa manhã e podermos bater um papo. Nosso intuito aqui é conversarmos um pouquinho, prosearmos sobre o tema Cosmovisão. Então, seja bem-vindo, Nadir, é um prazer poder receber você aqui. Obrigado, prazer também. Como sempre nós fazemos aqui, fala um pouquinho para o pessoal de casa, quem é o Nadir? Rapaz, essas perguntas elas são difíceis, né? Falar sobre a gente. Quem é o Nadir? Nadir é um gaúcho, né, que vem do interior do Rio Grande do Sul, um cara simples. Eu nasci no interior, né, cresci, tive uma infância bastante saudável, gostosa, daquelas de brincar no campinho, jogar futebol, soltar pipa, sem grandes dificuldades e problemas na vida. Uma pessoa apaixonada, um pai de família, um esposo que ama a família e um servo de Deus. Aos 18 anos, né, Serginho, eu tive o privilégio de conhecer o Senhor quando eu estava saindo do exército. Eu tive um encontro com Jesus e ali, então, eu tive uma paixão pelo Senhor que segue até hoje. Sou pastor há mais de 20 anos, tenho tido umas experiências no seminário também, como você falou, ministrando algumas matérias, e minha área é mais voltada a isso, né? A formação, a educação, né? Mais ou menos por essa área. Então, esse assim, trocando em miúdos, esse sou eu, né? Legal. E assim, na sua experiência como, né, professor de seminário e também como pastor, né? Alguém que já também viveu essa realidade de igreja e tem desenvolvido uma experiência em múltiplas áreas, né, do universo cristão. Então, eu acho que é muito apropriado nós conversarmos contigo hoje sobre cosmovisão. Você poderia, talvez, falar um pouquinho a respeito do que é isso, o que vem a ser cosmovisão? Assim, cosmovisão, ele é, na verdade, um conceito filosófico, né? E para trocar em miúdos e falar numa linguagem bem simples, a cosmovisão de um povo, ou cosmovisão é a forma como determinada sociedade, determinado povo vê o mundo, vê a vida, né? A gente poderia dizer que cosmovisão é um conjunto, né, de determinados pressupostos ou determinados pressupostos pelos quais você enxerga a vida, se comporta, ou seja, todo mundo tem uma cosmovisão, todo mundo tem uma maneira de ver a vida. Isso podemos trabalhar de forma tanto particular como dentro de uma cultura, de uma sociedade. Então, a cosmovisão, para ser assim bem fácil da gente entender numa linguagem, é como se você, para ver a vida, para ver o mundo, usasse um óculos, né? Então, se você tem um óculos onde a sua lente ela é azul, digamos que a forma como você vai enxergar as coisas terá um tom azulado, né? Se as lentes que você está usando ela tem um tom vermelho, a forma como você vê a vida ela vai ter uma tonalidade avermelhada. Então você vê a complexidade que isso é em relação aos aspectos sociais, a maneira como nós nos relacionamos. Por exemplo, você vê bem claro a cosmovisão de um povo, de um grupo étnico, quando você sai da sua cultura e vai para outra. Então, por exemplo, você é mineiro, né? Quando você chegou aqui no Sul, provavelmente você percebeu que a maneira do sulista encarar alguns aspectos é diferente um pouco, ainda que estamos dentro do mesmo país, né? Você vê
que é diferente um pouco do povo lá de Minas. Então isso é a cosmovisão, né? É a visão que eu tenho de mundo e como eu fui formado e como ela se estabelece para que eu determine minha forma de comportamento ou até mesmo o juízo que eu faço das coisas, né? Com certeza, e essa maneira como nós filtramos a realidade faz com que nós também atuemos nela de acordo com esses pressupostos, né, que nós temos. Certamente, exatamente. E esses pressupostos acabam nos movendo e, às vezes, entrando em choque com outras cosmovisões que estão ao nosso redor, que se desenvolvem ao nosso redor. Por isso que, em um mundo tão plural, onde nós temos vários tipos de cosmovisões diferentes, o cristianismo se levanta como uma proposta que é muito mais do que uma religião, é muito mais do que apenas um conjunto doutrinário que você ensina às pessoas, mas tudo isso tem um fundamento, um desejo de formar, de moldar uma cosmovisão nas pessoas, né, no indivíduo e também na comunidade, formando uma identidade social, vamos colocar assim, dentro da comunidade cristã em geral. Então, partindo desse pressuposto, eu pergunto, como é que nós podemos desenvolver genuinamente uma cosmovisão cristã? Quais são as bases, os fundamentos que nós podemos usar para desenvolver uma cosmovisão cristã dentro de um mundo onde até mesmo o cristianismo é muito plural, né? Sim, exatamente. Só voltando um pouquinho no aspecto da cosmovisão, eu tive o privilégio de servir ao Senhor em outro país. Como missionário, eu estive no Uruguai por 7 anos. Né? É incrível você ver a diferença idiosincrática do povo, ou seja, que está na natureza do cidadão uruguaio. Por exemplo, aqui no Brasil, você vê que a juventude não valoriza tanto os estudos. É uma coisa que não cabe a nós aqui, dentro de uma cosmovisão, achar ou tentar fazer um juízo de valor disso. Mas, quando eu cheguei lá, é incrível a forma como que o adolescente uruguaio ele se dedica aos estudos. Porque para um uruguaio, quem não tem uma cultura, quem não tem um estudo, não tem muito valor. Então, por exemplo, você diz assim para um jovem lá no Uruguai, às vezes nós, trabalhando com universitários, por exemplo, você diz, vamos lá, vamos para a praia, vamos jogar um vôlei, vamos fazer alguma coisa. Ele fala, não, mês que vem eu tenho exame e eu tenho que me preparar. Então, tu vê a diferença monstro que é, né? Para você falar isso para um jovem brasileiro, ele larga na hora e vai para a praia, né? Que são valores. Estão incutidos dentro. Está incutido dentro da cultura. Então, sobre a proposta, né, do Evangelho, eu estava lendo sobre um teólogo chamado Thomas Boston. Eu achei muito interessante. Ele foi um teólogo escocês, né, lá dos 1700, por aí. E ele era pastor de uma comunidade bem pequena na Escócia, onde a maioria dos membros da sua igreja não eram alfabetizados. Então ele começou a buscar do Senhor uma metodologia, algo como que ele podia trazer a proposta do cristianismo para esse povo que não sabia ler, inclusive. Então ele dividiu, e hoje se tornou até um fundamento para alguns seminários teológicos, como, por exemplo, de Wheaton, nos Estados Unidos, né, que o presidente desse seminário esteve aqui no Brasil palestrando sobre isso, sobre essa maneira de nós trabalharmos uma cosmovisão. Que uma cosmovisão ela não se dá de uma forma tão simples, né, Sérgio? É uma coisa que vai sendo construída a partir de ideias e pensamentos que vão sendo estabelecidos como normativos dentro de um grupo, vamos dizer assim. E isso, obviamente, que não se dá de um momento para o outro. Salvo a gente olhar... Talvez vai em gerações. Vai em gerações. Realmente, e aquilo ser
traduzido para aquele grupo como uma cultura, né? Que se estabelece, aquilo acaba se estabelecendo, né? Porque você tem combates constantes de cosmovisão, né, na sociedade extra-igreja. Sim, exatamente. E nós conversávamos, inclusive, outro dia, que eu achava interessante como, às vezes, uma ideia, porque nasce no iluminismo, onde ideias novas começam a se contrapor às ideias antigas. John Stott fala isso, né, entre dois mundos, né, como que a mensagem do Evangelho ela tem o papel de trabalhar esses dois mundos, o antigo mundo com o novo mundo, porque hoje o mundo está em mudança e mudança muito rápido. Então as cosmovisões elas vão tendo um papel fundamental aí nessa nova construção de uma maneira nova de ver o mundo. Hoje o mundo pós-moderno ele encara e vê certas situações de forma diferente. A diferença entre essas cosmovisões e o Evangelho é que o Evangelho não muda. Essa é a grande chave que nós precisamos entender. O Evangelho ele vem com uma proposta que, independentemente de cultura e de forma de ver, a gente vive, inclusive, numa visão relativista, onde as coisas tudo são relativo, não há absolutos. Só aí ele já faz uma proposta de cosmovisão diferente da sociedade. Só aí ele já vem quebrando paradigmas, já vem trazendo a ideia que está por dentro das Escrituras. Então, as Escrituras são formativas nessa cosmovisão que é nada mais do que a proposta para nós, os cristãos, que Deus tem para o seu Criador. Voltando ao Thomas Boston, ele trabalha justamente isso aí, que você pode dividir a maneira de construir uma cosmovisão cristã de uma forma quádrupla, né? Você tem a história da criação, você tem a história da queda, você tem a história da restauração, do plano redentor de Cristo e da consumação dos séculos. Então, esses três, dois nós olhamos para o passado, para podermos definir e trazer certas propostas para o homem moderno, que é o antigo mundo para o novo mundo, fazer essa atualização, né? E vivemos a história da redenção, estamos vivendo isso, né? E viveremos a história da consumação, aonde com a vinda do Senhor Jesus e a glorificação, tudo será, então, nesse sentido, consumado. Já está, mas ainda será, né? Nesse sentido aí. Então, a ideia é trabalharmos dentro desses conceitos históricos cristãos, né, todo um plano que Deus tem para a humanidade. Então, o Evangelho, Jesus, quando ele traz as suas boas novas, ele vem estabelecendo isso de uma forma bem clara. Tanto que a gente nota no início dos Evangelhos, quando ele começa o seu discurso, que é o Sermão do Monte ali, ele já diz: ouvistes o que foi dito, porém eu vos digo, né, mostrando uma forma intencional do ponto de vista de Deus para o homem de ver o mundo e a vida, dentro do ponto de vista, inclusive, religioso da época, né? E é interessante que o Thomas, ele, quando faz essa proposta, né, nessa visão de 4 pontos essenciais na formação de uma cosmovisão, onde ele apresenta a criação, queda, redenção e consumação, ele usa termos que são da base cristã, né, da cultura cristã, mas, na verdade, ele está fazendo uma percepção muito mais geral, trazendo uma percepção muito mais geral, porque me parece que, basicamente, todas as cosmovisões, elas se estabelecem também nesses mesmos 4 princípios. Porque toda cosmovisão, ela vai iniciar com o princípio como surgiu todas as coisas. A única coisa que nós dizemos como cristãos é que existe um Criador. Então, como surgiu todas as coisas, nós chamamos de criação. Exatamente. A cosmovisão, dentro de um ponto de vista assim, filosófico, ela trabalha questões fundamentais de existência, ou seja, buscando respostas que são, inclusive, fundamentos filosóficos, como base para todos os pensadores, né? A queda, no mundo cristão, é vista como a narrativa bíblica, né, de como tudo deu errado.
já... Ou do porquê as coisas estão como estão. Porque essa é uma grande pergunta, uma grande questão que todo mundo faz, né? Que todo ser humano faz. Estamos falando do ser humano, do indivíduo comum, né? Da pessoa que está lá na sua casa, agora está nos ouvindo, ele está com essa preocupação. Nós estamos no meio de uma calamidade, nós estamos no meio de um momento muito difícil, né? Onde as pessoas, inclusive agora, vêm à tona essas questões existenciais. Se existe um Deus, né? E se Deus existe, onde Ele está? Por que nós estamos assim? Por que essas coisas acontecem? Tudo isso aí são perguntas inquietantes que levam o homem a questionar a vida e ele busca respostas. E o Evangelho, ele entra aí, né? Ele entra trazendo trazendo essa resposta do porquê está assim. Jesus aponta o problema, né? Jesus aponta o problema e ele aponta a solução. Nós chamamos o problema de pecado, né? Alguns vão falar que o problema é o desenvolvimento histórico, outros vão falar que o problema pode ser falta de educação. São problemas sociais. Né? Sempre vai ter a resposta do porquê o ser humano está no problema. Ao mesmo tempo apontam algum tipo de proposta de redenção. Nós dizemos a redenção em Cristo, outros vão dizer que não. A proposta de melhoria é a luta entre as classes e então acabar com esse desnível social que existe. Outros vão dizer que é a melhoria da educação, né? Então vão trazer propostas de redenção para esse problema, ao mesmo tempo que apontam como as coisas vão acabar no final. Né? Exatamente. A verdade é que o homem está em busca de respostas, né? E nós estamos vivendo um mundo inteiramente diferente, né? E nós estamos vivendo um mundo onde as informações elas estão chegando com muita rapidez, né, às pessoas através do advento da tecnologia, da internet, aonde se propagam ideias, né, e pensamentos que estão formando opinião. Então, isso você fez inclusive essa pergunta em relação a como que se dá isso, qual a importância da igreja como porta-voz dessa mensagem cristã. Eu acho que é apresentar isso de forma clara, de forma cada vez mais pura, porque o Evangelho ele é uma mensagem simples para o homem, simples de coração, né? Então, quanto mais puro for a apresentação dessas boas novas de Cristo para a sociedade, eu acho que terá muito mais aceitação. Nós estamos vendo que as pessoas estão complicando demais as coisas. Nesse aspecto, uma pregação das Escrituras e uma fidelidade ao conteúdo bíblico, ela é de fator preponderante. Sem dúvida, sem dúvida. Eu li um livro no seminário, quando eu estava fazendo o seminário, eu li um livro que me chamou muita atenção, que dizia, o título do livro é o seguinte: Bíblia, Mãe das Heresias. Então, a ideia do autor era mostrar como... Aí você vê a cosmovisão dentro do próprio cristianismo, vamos dizer assim, que usa o mesmo texto base para trazer propostas diferentes para as pessoas, né? Aí aqui você falou aonde a gente tem que chegar, na pureza e na originalidade da nossa mensagem. Ela não pode se distanciar da proposta original da mensagem de Jesus. E nós estamos vivendo dentro do Evangelho, nós estamos vivendo essas mensagens, vamos dizer assim, repartidas, né? Eu não sei se é esse bem o termo, mas falta um fundamento, falta uma base de entendimento para as pessoas, ou seja, as pessoas, apesar de terem à sua mão as informações, a quantidade de livros explicando a mensagem, de livros trazendo propostas, as pessoas ainda querem as coisas assim, muito rápido, né? Querem propostas fáceis de serem entendidas. E nesse sentido, eu tenho visto com preocupação a questão da mensagem que a igreja está transmitindo. Talvez a igreja está se adaptando a esse mundo de velocidade, propondo um evangelho bem fast food, né? Exatamente. Isso, você falou tudo aí, você conseguiu sintetizar o que eu queria dizer. Então, eu acho que é o momento apropriado para fazer um apelo, né, aos líderes,
aos pastores, missionários, aqueles que têm o encargo de transmitir o Evangelho, de chegar mais perto do que Jesus foi nesse sentido. Porque Jesus ele começa o seu ministério dizendo que ele não dava testemunho de si próprio, ele não falava dele mesmo. Ele disse, olha, outro dá testemunho de mim, eu falo aquilo que eu ouço, eu falo aquilo que eu vejo junto ao Pai. Então é isso que está faltando para nós, né? Trazer cada vez mais para perto da proposta de Jesus a mensagem cristã, né? Calvino ele tem um texto onde ele fala sobre a pura pregação do Evangelho, e ele fala algo interessante ali. Tu vê há quantos séculos, né, nós estamos de Calvino, né? 200, 300 anos, né? E ele disse nesse texto que a preocupação de Satanás não é tanto só combater o Evangelho, mas se misturar com o Evangelho. Então ele já naquela época chamava atenção para as vãs filosofias que estavam sendo associadas à pureza do Evangelho, de forma que esse Evangelho não chegava à verdadeira edificação. Qual é a verdadeira edificação que o Evangelho vem trazer? Vem trazer essa proximidade de Deus com o homem e procurar trazer o homem mais próximo de Deus, mais próximo de Cristo. Através do perdão, através do amor, através da misericórdia. Você vê que a mensagem ela vai contra tudo que nós vemos hoje nas cosmovisões, porque a visão de mundo é cada vez mais egoísta, ela é cada vez mais sectária, ela é cada vez mais plural, e Jesus cada vez vem tentar unir mais isso. Então essa pureza que Calvino falava é a minha preocupação hoje, tanto como pregador, como pastor, e não só isso também, mas a própria sociedade, o povo evangélico, cristão evangélico, ele tem que tomar uma postura diante disso, não é? De ser como aqueles bereanos que procuravam conhecer as Escrituras, né? Jesus mesmo fala isso, né? Examinai as Escrituras porque são elas que testificam de mim, né? Então não é o que A ou o que B, ou o que a mídia impõe sobre nem o que me agrada. Jesus disse, eu não vim agradar a mim mesmo. Vocês já têm o que vocês procuram porque vocês se agradam a vocês mesmos. Paulo também procura trazer essa advertência, dizendo que viriam nos últimos dias pessoas enfatuadas em si mesmo, querendo aplausos e elogios, e elas fariam o quê? Transformariam a palavra do Evangelho em algo gostoso para todo mundo. É nisso aí que Calvino está se atentando quando ele escreve esse texto, no sentido de manter a pureza. Ele diz assim, só haverá verdadeira edificação, só haverá a verdadeira compreensão do Jesus histórico e do que Jesus traz como proposta de vida, quando nós transmitimos isso cada vez mais próximo do que Jesus queria. Talvez ganhe mais força a partir dessa conversa, o texto de Romanos 12, que diz que nós não devemos nos conformar com o presente século, né, com esse mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação da mente, né? Uma mudança de cosmovisão, uma mudança da nossa perspectiva, né, de vida. Esse texto ganha muita força. E assim, como você disse, nós estamos vivendo um momento crítico, né, social, econômico, a nível mundial. E como é que, na sua visão, a cosmovisão cristã ela pode nos auxiliar nesse tempo de pandemia, né? Como é que pode trazer consolo, trazer uma visão correta sobre essa realidade que nós estamos vivendo agora, né? Assim, seria uma proposta onde você explica isso a fim de consolar o coração dos irmãos, né? E trazer um pouco de esperança para aqueles que nos escutam. Essa é a palavra que eu acho que sintetiza tudo. O Evangelho, primeiro voltando ao texto que você citou, essa proposta de Jesus através do Evangelho, ela exige mudança. E isso aqui conflita muito o ser humano, porque você tem que abrir mão da sua maneira de ver a vida,
baseada em você mesmo e na centralidade do ser, porque nós vimos constituindo a nossa visão de mundo baseado em nós, né? E agora Jesus vem trazer essa proposta diferente. Então ela exige uma metanoia, uma mudança na forma de pensar, na forma de encarar a vida, na forma de ser pai, na forma de educar, na forma de ser esposo, na forma de constituir família. Vai afetar a sociedade como um todo, a visão como um todo. O Evangelho ele vem para isso, para a transformação, né? E não só isso, mas ele é carregado de esperança. Essa, eu acho que é a grande diferença. Você viver num universo sem Deus, num universo sem uma proposta como a que Cristo veio trazer, é completamente angustiante, provoca filosoficamente no ser humano náuseas do ser ou não ser, né? Provoca uma desesperança, porque ao final das contas você se pergunta, o que é isso tudo que está acontecendo? E o Evangelho ele vem com essa proposta de que há uma esperança, há uma explicação para tudo, há uma nova vida nos mostrando que nós estamos peregrinando nessa terra, que essas coisas negativas que acontecem conosco, elas fazem parte de uma condição humana que nós vivemos e estamos, mas existe algo mais aí, no que nós podemos nos amparar, no que nós podemos nos esperançar. E nesses dias aí, o que a gente tem visto, pessoas que estavam bem, vamos dizer assim, distante dessa forma cristã de pensar a vida, começam a refletir, começam a trazer novamente a sua atenção para isso, né? Será que Deus quer chamar a minha atenção? Essas coisas, elas vão acabar ou não vão, né? Deus está por trás de tudo isso aí. O universo não está abandonado. Nós não estamos abandonados como alguns pensam, não é? Deus ainda é o nosso pastor e está conosco, né? Nesse momento, mais uma palavra de Paulo ganha força quando ele disse que se a nossa esperança não transcende esse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, o Evangelho nos traz essa esperança que vai além das coisas que esse mundo nos propõe. Porque em momentos como esse, nós descobrimos que tudo nesse mundo passa rápido, como diz o autor de Eclesiastes, né? A vida passa muito rápido porque a vida é vento. Pastor Nadim, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom esse bate-papo, um bate-papo rápido, mas eu acredito que vai ser muito edificante para a vida daqueles que estão nos ouvindo, assim como foi para a minha. E você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência, mais uma vez aqui conosco, e espere a nossa próxima conversa, o nosso próximo Proseando, e que Deus abençoe a sua vida.